nós somos o trânsito. Essa é a frase que resume a Semana Nacional do Trânsito, que começou no dia 18 e vai até o dia 25. Por isso, claro, esse é o nosso tema do debate de hoje e convidamos alguns agentes envolvidos no assunto. Então nós estamos recebendo aqui o Renilson Moreira da Silva, ele é chefe de divisão de educação da MC Trans. Renilson, muito obrigado pela sua participação. Educação é tudo, não tem jeito, né? Boa tarde, Max. Boa tarde a todos que nos acompanham. Com certeza, a educação é tudo. Estamos recebendo também o Farley Lopes, ele é psicólogo e também instrutor de autoescola, né? Está nas duas áreas aí, dá para a gente conversar muito sobre o assunto, né, Farley? Demais, demais. Tem muita coisa que envolve o trânsito e a psicologia, né, Max? Verdade. E o doutor Antônio Cedrin, ele é médico socorrista também, é assessor técnico da coordenação médica do SAMU. Doutor Antônio, muito obrigado pela participação do senhor. O senhor já é mais conhecido nosso aqui, está sempre com a gente nessa luta contra a violência no trânsito, né, doutor? Boa tarde, Max. Boa tarde, telespectadores. É isso, nós estamos representando a instituição aí, trazendo os números, as estatísticas e as experiências vivenciadas pelos nossos socorristas aí. Pois é, vamos logo para essas estatísticas aí. A gente tem alguns dados de que, por exemplo, o número de acidentes tem caído ultimamente nos últimos anos. Né? Por exemplo, de 2015 para cá, eram 4.364 e caiu para 3.200 hoje. É uma queda, mas essa queda ainda é pequena, as pessoas ainda desrespeitam muito o trânsito. Vamos começar falando de educação. Renilson, falta um pouco de educação ainda no trânsito das pessoas? Elas precisam ser mais educadas, mais treinadas? Com certeza, Max. A gente nota que o que falta é as pessoas abraçarem esta causa, né? Assumir responsabilidades. E aí não é tanto é que a Semana do Trânsito, o tema é Nós Somos o Trânsito, justamente para incentivar, estimular essa responsabilidade que todos devem abraçar. A gente fala, né? Um dia a gente é pedestre, um dia a gente está dirigindo, um dia a gente está de moto, um dia a gente está de carro, outro dia a gente está, né, no trânsito, toda hora a gente está. Então tem que ter esse cuidado. Farley, só para a gente começar a nossa conversa, então, as pessoas elas precisam pensar mais nos outros na hora do trânsito? Com certeza. Porque o trânsito não é somente só eu, só você ou só o outro, somos todos nós. Não adianta nada eu pensar em mim e não pensar no outro. Então eu tenho que tomar atitudes que vai beneficiar não só a mim, mas os outros no trânsito. Se cada um fizer a sua parte, respeitar as regras, ter comportamentos e atitudes saudáveis, com certeza esse índice de acidentes que a gente vê aí na cidade vai diminuir bastante. Se a gente começar a ter gentileza no trânsito, nós vamos ver que vai melhorar bastante, porque a maioria das situações que ocorrem pelo fator humano. Por mais que tenha ali problemas com via, com infraestrutura, com veículos, mas se a gente toma o cuidado de preservar a nossa vida e a vida do outro, as coisas vão ser mais fáceis. Já é meio caminho andado, né? Já é mais do que meio caminho andado. Doutor Cedrin, esses números que a gente passou são da Macro Norte, né? São números aqui de toda a região. E a gente percebe, o Farley falou a questão das vias, das estradas, mas existe uma ligação muito direta entre quanto melhor a estrada, pode até ter menos acidentes, mas eles são mais violentos geralmente, né? Exatamente, é isso que nós estamos vivenciando. Nós vemos que, em acompanhamento com o nosso setor de estatística, o número total de acidentes, ele vem diminuindo, né? Mas as nossas vias elas estão melhorando. Né? Nós estamos aqui numa cidade em que o segundo maior entroncamento rodoviário do país, haja visto o volume de caminhões, de veículos que seguem para Rio Bahia, enfim. E quando há alguma melhoria dessas vias, quando as condições de dirigibilidade são melhoradas com condições da via, se excede na velocidade. Então, nós diminuímos o número de acidentes, mas aumentamos a gravidade dos acidentes que ainda ocorrem. Isso é um fato. É muito comum, a gente noticia muito aqui, principalmente esses acidentes com ônibus, né, com vans que transportam pessoas que estão fazendo tratamento. São acidentes muito graves. E aí, nessa hora, cada motorista tem que ter a consciência, Renilson, de que ele está transportando vidas e de que tem vidas envolvidas ali a qualquer momento, né? Ele tem que ter essa educação. Isso começa lá na infância? Justamente, com certeza, Max. Tanto que a MC Trans, ela realiza várias ações educativas pela cidade e um dos nossos focos é o público infantil, né? A gente tem aquela intenção de formar novas gerações, formar gerações mais conscientes. Pois é, e aí vem a questão da falta de respeito à sinalização. As pessoas
Sinal de trânsito a gente nem comenta porque o pessoal, infelizmente, tem mania de desrespeitar e aí desrespeita placa de trânsito, desrespeita contramão, desrespeita linha de trem, como a gente está vendo nas imagens aí que foram captadas essa semana. Como é que funciona isso, Fábio, na cabeça do ser humano? Ele não entende que ele precisa respeitar aquilo? Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos a cultura do jeitinho, né? Então, como a pessoa não sabe, ou ela tem aquele sentimento de impunidade, não vai dar nada, então eu vou fazer. Se tivesse, assim, uma punição mais eficaz, talvez seria uma saída. Mas, pegando aí o que o nosso colega falou, desde criança, se a criança começa a ter educação para o trânsito, quando ela completar os 18 anos, ela já vai ter uma noção e vai ter comportamentos saudáveis que vão permitir que ela continue realizando ações que vão trazer segurança. Agora, a criança começa lá a ter noção de trânsito com 1, 2 anos, quando ela começa a ser transportada no carro com os pais. Chega aos 18 anos e aí ela tem um breve estudo sobre legislação de trânsito. Que é muito pequeno, né? Apesar de ter melhorado, de ter aumentado, mas a pessoa geralmente não sai da autoescola com uma formação completa para pilotar, para dirigir, né? E outro detalhe, hoje as pessoas entram na autoescola para tirar a carteira. Não é para aprender a dirigir. Não né? é para aprender a dirigir, não é para conhecer as leis de trânsito. E uma pessoa que ficou, digamos que dos 2 até os 18 anos, fazendo determinados comportamentos que são equivocados ou errados, quando ela chegar aos 18 anos, com 45 horas, elas não vão mudar o pensamento nem o comportamento. Então, quando a criança ela é educada desde cedo, ela começa a mudar o comportamento do pai, porque, por exemplo, a questão da cadeirinha. Se ela aprende que ela tem que andar na cadeirinha, ela vai obrigar o pai a colocar ela na cadeirinha. Se ela aprende a andar na calçada, quando o pai ou a mãe ou qualquer outro familiar estiver andando na rua, ela vai corrigir eles. Então, começa a mudar essa cultura. Eu costumo falar, isso aí entrando dentro da psicologia, que é mais fácil a gente aprender um comportamento novo do que modificar. É verdade. Toda regra tem exceção, mas geralmente é dessa forma. Para você mudar um comportamento, às vezes é mais difícil do que você aprender um comportamento novo. Você falou da cadeirinha, o doutor Cedrinho sabe disso mais do que a gente. É inadmissível um pai carregar um filho fora da cadeirinha, né, doutor? Não. Os acidentes provam isso nas estradas. Né? Fato, isso é fato. Né? Nós vivenciamos aí e vivemos, temos a oportunidade nós como socorristas, de ver as gravidades em relação ao não uso dos dispositivos de segurança. Seja ele um cinto de segurança, seja ele uma cadeirinha realmente para acomodação adequada de uma criança. E o uso do não dispositivo, o não uso do dispositivo aumenta inúmeras vezes a mortalidade desses pacientes. Né? Então isso é um fato. Tá? Hoje nós temos na nossa macro norte inteira, né, que corresponde aos 86 municípios, o nosso número de atendimento total, para você ter noção. Os acidentes de trânsito hoje em Montes Claros correspondem a cerca de 43% do total dos nossos atendimentos. Né? Uma margem grande, enorme. Né? Grande parte deles, envolvendo motocicletas. Nós sabemos que houve uma melhoria 64% envolvendo motocicletas. Exatamente. Houve uma melhoria no poder aquisitivo da população, né? E a população teve realmente mais poder de compra. Isso facilitou com que crescesse de forma exponencial o número de motocicletas, mas não acompanhou esse crescimento exponencial a educação. Né? Nós não tivemos programas voltados, por mais que nós trabalhamos junto, todos os órgãos, a MC Trans é uma parceira nossa, o nosso Núcleo de Educação Permanente, o nosso órgão SAMU, a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros, que fazem medidas preventivas e campanhas voltadas para a educação no trânsito, que eu acho que é isso que está diminuindo a incidência dos acidentes, né? Mas ainda está aquém do que é necessário ser feito. E aí, Renilson, vamos falar de um assunto aqui que incomoda muita gente, que é o tal do uso do celular no volante. As pessoas não conseguem entender que não é certo, que é complicado, que isso está causando muito acidente. Então, Max, a MC Trans, ela realiza várias blitz educativas pela cidade, né? Ela vai até os bairros também, levando essa mensagem, né, incentivando o condutor a não usar celular. Inclusive, o condutor agora está aprendendo o hábito de digitar no WhatsApp enquanto dirige. Eu vi um cara de moto, ele estava de moto com uma mão só e digitando com a outra.
complicado demais um negócio desse. Verdade. Então a gente está nas vias públicas aí, sempre divulgando informações sobre o não uso do celular. Pois é, e a multa agora não é só para quem está falando ou está usando, até manuseando o celular, até parado no sinal, ele vai ser multado. Justamente, porque enquanto ele está ali, na verdade ele está imobilizado, né? Ele está imobilizado aguardando o semáforo, então ele está em trânsito. Então se ele for flagrado por um agente de trânsito ou um policial, com certeza ele será autuado. Nos grandes centros, aqui em Montes Claros ainda não enfrentamos esses engarrafamentos, né? Mas nos grandes centros, esses engarrafamentos, já existem estudos que esses engarrafamentos estão sendo agravados pela demora que a pessoa tem de arrancar no sinal porque ele está respondendo uma mensagem. É complicado. A gente ainda não sofre muito com isso, mas de vez em quando a gente já vê no sinal, você para do lado da pessoa, você arranca, a pessoa ficou para trás porque ela está lá digitando, né? Justamente. Temos que mudar esse pensamento, Farley. Como é que Demais, muda? Como é que muda isso? É multando, trazendo para a escola de novo, tirando carteira de novo? Como é que funciona? Como é que muda isso? Seria conscientização. Igual, por exemplo, hoje a infração é gravíssima, né? A pessoa quer arriscar. O mínimo que pode acontecer quando a pessoa está conduzindo e manuseando o telefone é ele ser autuado e multado, certo? Mas já tem estudos aí, inclusive vários vídeos, vários flagrantes, onde a pessoa, porque estava distraído com o aparelho celular, causou um acidente mais grave, às vezes tirar a própria vida, tirar a vida do outro, que não tem nada a ver com aquele comportamento inadequado, né? E o principal é a pessoa ter consciência. Acredito que se a gente tiver educação, consciência e gentileza, são 3 fatores fundamentais para a gente ter um trânsito cada dia mais seguro. É uma coisa muito simples. Se você precisa responder a mensagem ou atender o telefone, encosta seu veículo, resolve sua situação, arranca com o seu veículo e vai embora. Assim, as distâncias em Montes Claros são curtas, né, Doutor? Assim, ninguém anda mais do que 10 minutos, 15 minutos de carro em Montes Claros. Cara, nada é tão urgente a ponto de você não poder esperar um pouquinho, né? Fato. E aí os atropelamentos aumentam, que as pessoas estão distraídas. As pessoas atravessam a rua mexendo no celular. Eu falo que é o mal do século. Assim. Isso é fato. Tem um estudo europeu que mostra que é aumentada a incidência de acidentes de trânsito em 400 vezes só de você atender a uma ligação ou mexer no seu telefone. 400 em 400 vezes. São números realmente alarmantes. Bom, já falamos, educação, não tem jeito, prevenção é fundamental e aí o motorista tem que ter consciência. É isso mesmo, tem que educar os pequenininhos lá, para quando chegarem daqui, lá para frente eles vão estar educados, Renilson. Com certeza, a gente começa pela escola infantil, mas a MC Trânsito também vai às empresas, incentiva empresas a adotar metas de redução de acidente, né? A gente vai às faculdades, às escolas de ensino médio, de ensino fundamental, tentando levar essas mensagens que nós discutimos aqui hoje. Farley, só o homem, só o ser humano pode mudar essa situação. Não adianta órgão público, não adianta estrada boa, não adianta sinalização. É só o ser humano mesmo, não tem jeito, né? Tem que começar pelo ser humano. Quando a gente muda a forma de ver as coisas, parece mágica, as coisas mudam. E o trânsito vai ser a mesma coisa. Quando eu começar a perceber que é a minha ação que vai gerar um trânsito mais seguro, ou o contrário, vai causar acidentes e prejuízos, e começar a ter atitudes saudáveis, vocês vão ver como que o trânsito começa a mudar. Igual tem mudado. Se a gente observar, o próprio índice de acidentes aí está mostrando que tem diminuído. E se a gente observar as ruas aqui em Montes Claros, as pessoas estão começando a ter essa mudança de atitude. Se comparando com 5 anos atrás, mudou um pouquinho, as pessoas estão um pouco mais generosas, estão um pouco mais compreensivas. Por mais que ainda existe muita gente com pressa, muita gente ignorante, pessoas que pensam que têm mais direitos do que os outros, mas essa realidade está mudando aos pouquinhos. Tem uma brincadeira que eu faço muito, assim, é prefiro chegar atrasado no compromisso na terra do que adiantado no compromisso no céu. Com certeza. Então, sai de casa um pouquinho mais cedo, né, doutor? Não tem pressa, né? A pressa é inimiga do trânsito, não tem jeito, né? E os dispositivos de segurança, né? Exatamente, são importantes de ser usados. Só uma coisinha para a gente exemplificar. A gente já está encerrando o nosso tempo. A pessoa que está com pressa. Não tem jeito, ela vai chegar atrasada do mesmo jeito. Se saiu 10 minutos atrasado, vai chegar 10 minutos atrasado. Aí a pessoa quer correr, aí ela vai gastar combustível, vai causar um desgaste maior no seu veículo,
vai colocar em risco a sua segurança e não vai resolver o problema. Pois é. Pelo contrário, pode nem chegar, porque no meio do caminho pode se envolver no acidente. Gente, brigadão. Obrigado por tirarem o tempo de sábado de vocês, para vir trocar ideia com a gente, que eu acho que falar do assunto é sempre bom. Sim. Muito bom. Obrigado, bom certeza. trabalho para vocês. Com Espero certeza. que o senhor não tenha muito trabalho. Ok.